Era uma tarde comum na escola pública onde Camila trabalhava. As crianças estavam animadas. As aulas de história seguiam seu curso, e ela mal sabia que o destino estava prestes a entrar pela porta da sala de aula, disfarçado sob o traje de um terno caro. Rafael, um milionário que até então só conhecia o mundo das grandes corporações e das festas luxuosas, jamais imaginaria que, ao dar um simples passo em direção àquela escola, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado. Antes de começarmos essa história cheia de surpresas e emoções, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo das nossas incríveis aventuras românticas. Se você também acredita que o amor pode surgir de onde menos esperamos, deixe seu like e compartilhe com alguém que vai adorar essa história. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde esse amor chegou. Camila estava em sua mesa, organizando os materiais para a próxima aula, quando a porta da sala se abriu. Ela olhou rapidamente, esperando ver mais um aluno atrasado. Mas o homem que entrou era tudo, menos o que ela esperava. Alto, com cabelo perfeitamente arrumado e um terno escuro que exalava sofisticação, ele se apresentou de forma educada, mas sem pressa. Seu nome era Rafael, e ele estava ali para representar a empresa de sua família em um projeto de apoio à escola. Desculpe incomodá-la, senhora Camila, ele disse, com um sorriso suave e os olhos brilhando com um interesse que ela não soubera identificar. Estou aqui para conversar sobre o projeto de melhorias que gostaríamos de oferecer à escola. Podemos falar um pouco? Camila, surpresa com a visita inesperada, assentiu e o convidou para sentar. Não sabia ao certo o que esperar de um homem tão bem vestido, alguém cuja presença parecia fora de lugar em um ambiente como aquele. Mas havia algo nele, talvez o jeito sério e focado de seus olhos, ou a forma como ele observava os alunos, que despertava uma curiosidade crescente nela. Enquanto conversavam sobre o projeto, Camila percebeu que Rafael não era apenas mais um milionário interessado em deixar sua marca em uma escola pública. Ele tinha algo diferente. Ele escutava atentamente, fazia perguntas profundas, e de vez em quando, um leve sorriso surgia em seus lábios ao ver a paixão com que ela falava sobre seu trabalho. Algo nela parecia tocar algo nele, algo que ele não conseguia identificar, mas que sentia como uma conexão invisível. Quando o assunto do projeto foi resolvido, Rafael agradeceu e se levantou para sair. Mas antes de ir, ele a olhou novamente, com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável, mas ao mesmo tempo, inexplicavelmente atraída. Camila, ele disse com uma voz mais suave agora. É raro ver alguém tão dedicado. Eu admiro muito o trabalho que você faz aqui. Não é algo que vejo com frequência entre pessoas da minha posição. Acho que você tem algo que eu realmente preciso entender. Ele sorriu novamente, dessa vez de maneira mais pessoal, e antes que ela pudesse responder, já estava se despedindo, deixando para trás uma sensação estranha, como se algo tivesse começado a se mover dentro dela. Algo que ela não estava preparada para reconhecer. Ela ficou parada por um momento, ainda absorvendo o encontro. Ele era diferente. Não apenas pelos seus trajes caros ou sua postura confiante, mas pela forma como o havia tratado, como se ele realmente se importasse com o que ela estava dizendo. Camila sabia que, naquele mundo de luxo e ostentação, pessoas como ele raramente davam atenção a alguém como ela. Ela, uma simples professora de uma escola pública. E, por mais que tentasse negar, o impacto do olhar dele e das palavras ainda estavam em sua mente. O dia passou, mas a impressão de Rafael não saiu de sua cabeça. Ele não era como os outros, e isso a intrigava. Mas ela sabia que não poderia dar muita importância a isso. Ele era apenas mais um milionário em busca de fazer algo bom pelo mundo, e ela, mais uma professora entre tantas. Por mais que houvesse algo em seu olhar, algo que a deixava incomodada, ela não podia deixar isso se tornar mais do que um simples pensamento passageiro. Alguns dias depois, Rafael retornou à escola, mas, dessa vez, não era para falar de projetos. Ele estava ali, aparentemente, apenas para conversar. O interesse dele parecia ter ido além do simples trabalho, e isso para Camila só aumentava a confusão. Ele chegou à sala de aula, sorrindo como se já se sentisse em casa. Desculpe interromper, Camila. Eu sei que você está ocupada, mas pensei que poderíamos conversar um pouco mais. Sobre o projeto, claro.
mas também sobre outras coisas. Ele disse, com um tom suave, mas com uma pitada de intimidade que a fez se sentir desconfortável. Camila hesitou. Ela não estava acostumada a receber visitas tão inesperadas. Claro, Rafael. Mas você sabe, o trabalho aqui nunca para. Ela respondeu, tentando manter a conversa em um nível profissional. Mas ao olhar para ele, ela sentiu algo novo. Uma tensão no ar. Como se ele quisesse mais do que apenas discutir planos de melhorias para a escola. Eles conversaram por um tempo, mas era claro que a conversa não se limitava mais aos projetos. Rafael parecia interessado em saber mais sobre ela, sobre sua vida, seus sonhos e sua visão de mundo. Ele perguntava sobre sua carreira, suas ambições e, o que mais a surpreendeu, sobre sua visão da vida. Ele parecia genuinamente curioso, como se realmente quisesse saber o que ela pensava, o que a motivava. E à medida que ele falava, Camila começou a se perguntar por que ele estava tão interessado nela, o que ele queria. Mas logo ela se viu sucumbindo à curiosidade. Afinal, quem nunca se sentiu intrigada por um homem com uma história tão diferente da sua? Um homem de outro mundo, que parecia querer saber o que ela pensava. Ela não queria se deixar levar, mas não podia evitar. A conexão entre eles parecia crescer, embora ela soubesse que isso poderia complicar sua vida. Antes de sair, Rafael a olhou uma última vez, e dessa vez, Camila viu algo em seu olhar que ela não podia negar. Ele estava tão perdido quanto ela. Ele se despediu com um sorriso enigmático e prometeu voltar em breve. Mas, ao fechar a porta da sala, Camila não pôde deixar de se perguntar se o que começou como um simples encontro profissional poderia se transformar em algo muito mais complexo. Algo que ela não sabia se queria, mas ao mesmo tempo, não conseguia evitar. Ela estava prestes a descobrir que aquele encontro improvável mudaria sua vida para sempre. Camila acordou naquela manhã com um pressentimento estranho, uma mistura de excitação e incerteza. Os dias que se seguiram ao encontro com Rafael haviam sido diferentes. Embora tentasse manter sua rotina e foco nas aulas, algo dentro dela estava mudado. O olhar dele, a maneira como ele a observava, não saía de sua mente. Ela não sabia o que ele realmente queria, ou o que ele estava esperando dela. Mas uma coisa era clara. Havia algo entre eles que ela não conseguia mais ignorar. Ela olhou pela janela, tentando organizar seus pensamentos. O sol brilhava através das árvores, iluminando a escola com um tom dourado suave. O cheiro de café fresco vinha da cozinha da escola, e o som distante das crianças brincando no pátio trazia uma sensação de normalidade. Mas por dentro, ela sentia como se estivesse em um turbilhão, como se uma porta tivesse sido aberta, uma porta que agora não podia mais fechar. Quando o dia começou, a rotina parecia seguir seu curso, mas Camila sabia que Rafael estava se tornando uma presença constante em seus pensamentos. Ele havia prometido que voltaria à escola para continuar conversando sobre o projeto, mas o que ela não sabia era que esses encontros estavam prestes a se tornar mais do que apenas discussões profissionais. Cada vez que ele a olhava, havia algo a mais no ar, uma tensão sutil, mas palpável. E ela não sabia como lidar com isso. Naquela tarde, Rafael apareceu novamente. Ele estava mais descontraído, sem o terno formal que usava nas reuniões, vestido de forma mais casual, mas ainda com uma elegância que não passava despercebida. Ele estava ali para discutir mais sobre os projetos da escola, mas o motivo parecia ser outro. Camila, ele começou, a voz mais suave do que ela se lembrava. Eu gostaria de conversar um pouco mais, se você tiver tempo. Não sobre o projeto, mas sobre outras coisas, se você me permitir. Ela olhou para ele hesitante. Por mais que tentasse manter uma distância, o magnetismo entre os dois a atraía de uma forma que ela não podia explicar. Ela sabia que deveria manter o foco no trabalho, que não podia deixar que isso se tornasse mais complicado, mas algo em seus olhos a fazia querer dar uma chance à conversa. Sem saber exatamente o que esperar, ela assentiu e o convidou a se sentar. Enquanto Rafael falava sobre os detalhes do projeto, Camila não pôde deixar de perceber o quanto ele parecia interessado não apenas nas melhorias para a escola, mas nela mesma. Ele fazia perguntas sobre sua vida, sobre o que a motivava a ser professora, o que ela sonhava para o futuro. Ele queria entender seu mundo, entender o que a movia, e de alguma forma, isso a tocou profundamente. Você se dedica tanto aos seus alunos, Camila.
Isso é algo que me impressiona muito. O que faz você seguir nesse caminho sabendo das dificuldades que enfrenta? Ele perguntou, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Ela respirou fundo, sentindo-se vulnerável pela primeira vez. Eu acredito que a educação pode mudar a vida de uma pessoa, Rafael. Sei que os recursos são limitados, mas cada criança que ensino tem potencial para mudar o futuro. Para mim, isso vale mais do que qualquer coisa. O fato de eu poder fazer a diferença, mesmo que pequena, já é o suficiente. Rafael sorriu, com um brilho de admiração nos olhos. Você fala com tanto amor, Camila. Eu vejo que você realmente acredita no que está dizendo. E eu admiro muito isso. Talvez eu tenha perdido de vista o que realmente importa na vida. As palavras dele a atingiram com uma força inesperada. Ele parecia estar falando mais de si mesmo do que ela estava dizendo. Ela se lembrou das conversas que tiveram sobre seu mundo, seu passado, e sentiu que havia uma solidão nele que ele estava tentando esconder. Ele não estava apenas interessado nela. Ele também estava buscando algo que ele sentia que havia perdido. A conversa fluiu naturalmente, e o tempo passou sem que percebessem. Eles falaram sobre suas experiências, sobre a vida, sobre as coisas simples que tornam os dias mais leves. Camila se surpreendeu com o quanto se sentia à vontade com ele, com a facilidade com que falava sobre seus próprios sentimentos. Algo em sua companhia parecia tirá-la do seu mundo de responsabilidades e lhe mostrava uma nova perspectiva. Eu tenho que admitir, Camila, disse Rafael com um sorriso tímido. Eu nunca imaginei que encontraria alguém como você. Alguém que vê a vida com tanto brilho, mesmo quando tudo ao seu redor parece tão difícil. Ela sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo. O que ele estava dizendo era mais do que uma simples admiração. Era algo mais profundo, algo que ela não sabia como responder. Ela havia sempre acreditado que o amor verdadeiro não se tratava de perfeição, mas de encontrar alguém que, de alguma forma, completasse o que estava faltando em sua vida. E com Rafael, ela sentia que estava começando a descobrir isso. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que isso poderia ser um risco que ela não estava pronta para correr. Eu não sei se sou a pessoa certa para você, Rafael, ela disse, sem saber ao certo de onde vinha aquela dúvida. Nós viemos de mundos diferentes. Você tem uma vida que eu não sei se conseguiria acompanhar. Ele a olhou com uma intensidade que a fez se sentir pequena, mas ao mesmo tempo, protegida. Eu não estou preocupado com isso, Camila. O que me importa é o que vejo em você. E eu não sei como explicar, mas eu sinto que existe algo real entre nós. Algo que vai além do que as pessoas esperam de mim. Eu estou disposto a entender esse algo. As palavras dele tocaram algo profundo em Camila. Ela sabia que o que ele estava dizendo não era apenas uma fase ou um capricho. Ele realmente queria descobrir o que significava estar com ela, longe de todas as expectativas, longe das pressões de sua família e do mundo em que vivia. Mas a dúvida dela ainda pairava no ar, como uma nuvem que não se dissipava. Ela sabia que não podia ignorar suas próprias inseguranças. Rafael, eu preciso de tempo, ela disse, sua voz suave, mas firme. Eu não posso simplesmente seguir sem entender tudo o que isso significa. Eu não sei se estou pronta para entrar nesse mundo. Antes que pudesse terminar a frase, Rafael interrompeu suavemente. Eu entendo, Camila. E não vou pressioná-la. Mas saiba que o que sinto por você é real. Não é apenas uma atração superficial. É algo mais profundo. Algo que vai além de qualquer coisa que eu já senti. Ele se levantou, a expressão séria. Mas a gentileza em seu olhar lhe deu um conforto inesperado. Eu vou dar a você o tempo que precisa. Não quero que se sinta pressionada, mas quero que saiba que, quando estiver pronta, eu estarei aqui. Camila o observou enquanto ele se afastava, sentindo uma mistura de emoções. O que ele havia dito era algo que ela não estava preparada para ouvir. Ele estava disposto a esperar, a dar-lhe o tempo que precisava. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que o que eles tinham poderia se perder na espera, que a incerteza poderia afastá-los. Mas por agora, ela sabia que precisava enfrentar a própria dúvida antes de tomar qualquer decisão. Não poderia seguir com ele sem compreender o que estava em jogo. Quando ele saiu, deixando-a sozinha em sua sala, Camila se sentou, absorvendo o impacto das palavras dele. Ela sabia que não podia mais negar o que estava sentindo. E isso, mais do que qualquer coisa, a fazia se questionar. Estava ela pronta para dar o próximo passo em direção ao amor? O sol estava baixo no céu,
tingindo a cidade com uma cor dourada suave. Mas para Camila, o mundo parecia estar em pausa. Ela sentia uma inquietação crescente dentro de si. O que havia começado como uma simples amizade, construída em torno de um projeto escolar, agora se tornava algo mais profundo, mais complexo. Havia algo em Rafael que a atraía de uma forma que ela não sabia como lidar. Era como se ele tivesse invadido sua vida sem permissão, despertando emoções que ela não sabia que ainda estavam ali, à espera de um sinal para aflorar. Mas ela tinha medo. Medo de ceder a algo que poderia ser impossível. Medo de se perder em algo que parecia ser tão distante da sua realidade. Rafael era um homem de outro mundo. Ele tinha tudo o que sempre sonhou, exceto, talvez, a liberdade para ser quem ele realmente era. E por mais que o amor entre eles fosse real, Camila não conseguia deixar de se perguntar o que ele queria de verdade. Ele estava apaixonado por ela ou apenas encantado pela ideia de se envolver com alguém que não fazia parte do seu mundo? Ela tentou afastar esses pensamentos, mas eles voltavam, mais intensos a cada dia. A verdade era que ela sentia algo muito forte por Rafael. Ela se via envolvida em seu mundo, querendo ser parte dele, mas o medo de perder sua identidade, de ser engolida pela vida dele, a impedia de tomar uma decisão. Na manhã seguinte, Camila acordou com um pressentimento no peito. Ela sabia que Rafael estava determinado a falar com ela, e sabia que esse seria o momento crucial, o momento em que eles precisariam decidir se iriam seguir com essa história ou deixar que as diferenças os separassem. Ela já sentia a distância crescendo dentro de si, mas algo dentro dela a dizia que ainda havia tempo para salvar o que estava crescendo entre eles. A dúvida era se ela estava pronta para se entregar àquele amor, a um amor que desafia tudo o que ela acreditava ser possível. Enquanto tomava seu café, Camila olhou pela janela, vendo a cidade acordando ao seu redor. Ela sentia que o dia de hoje seria diferente. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo estava prestes a mudar, e sabia que ela precisava estar pronta para enfrentar essa mudança, não importa o que fosse. O encontro aconteceu naquela tarde, como eles haviam combinado. Camila não sabia o que esperar. Eles haviam trocado mensagens durante a manhã, mas algo nas palavras de Rafael a deixou com um nó no estômago. Ele estava pronto para falar, para colocar tudo na mesa, e ela sabia que isso significava que as coisas não seriam mais as mesmas entre eles. Aquela conversa seria decisiva. Quando ela chegou ao restaurante, Rafael já estava esperando, sentado em uma mesa perto da janela. Ele se levantou assim que a viu, e, como sempre, seu olhar foi direto e intenso, mas havia algo de diferente. Era como se ele estivesse carregando o peso de uma decisão que ele sabia que não poderia mais adiar. Camila sentiu um frio na barriga. Ela sabia que hoje a verdade seria dita. Ela só não sabia se estava pronta para ouvi-la. "Oi", disse ele, a voz grave, mas suavizada por um sorriso tímido. "Eu sabia que você viria. Não sei o que faria se você dissesse que não queria mais falar comigo." Camila sorriu, mas a leveza da situação logo desapareceu. Ela sentou-se, observando-o, tentando entender o que estava por trás daquela expressão. Ele estava nervoso, mas ao mesmo tempo, determinado. Como se a decisão já estivesse tomada, mas ele ainda não tivesse certeza de como ela iria reagir. "Eu pensei bastante sobre tudo isso, Camila." Ele começou, depois de uma longa pausa. "E eu preciso te falar a verdade. Não posso mais esconder o que estou sentindo. Eu me apaixonei por você. E não sei como dizer isso sem parecer louco. Mas a verdade é que você me fez enxergar tudo de uma maneira diferente." Camila ficou em silêncio, as palavras dele soando como um eco em sua mente. Ela sabia que ele era sincero, sabia que as palavras que ele dizia eram reais. Mas o que ela não sabia era o que fazer com isso. Ela não sabia como se sentir, como reagir a essa confissão. Ela sentiu o coração acelerar, mas o medo logo tomou conta dela. "Eu não sei se posso lidar com isso, Rafael." Ela respondeu, a voz trêmula. "Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Você é de um mundo completamente diferente do meu. Eu sou só uma professora. E você é um milionário, um empresário, alguém que pode ter tudo o que deseja. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu não sei se posso ser o que você precisa." Ele a olhou profundamente, como se estivesse buscando a resposta nas palavras dela. "Você tem mais do que imagina, Camila. E eu sei que a diferença de classe social nos assusta. Mas no fundo,
Eu vejo algo em você que me atrai de uma forma que nunca senti por ninguém. Você é real. Você não se importa com o que eu tenho ou com o que a sociedade espera de mim. Você me vê como quem eu sou. E é isso que me faz querer estar com você. As palavras de Rafael a tocaram profundamente, mas ela ainda estava assustada. Ela não sabia como poderia viver nesse mundo dele, com suas expectativas e pressões. Ela sentia que, ao se entregar a esse amor, ela estava correndo o risco de perder a si mesma. Eu não posso simplesmente ignorar o que você está dizendo, Rafael. Eu sinto algo muito forte por você também. Mas o que isso significa? O que você quer de mim? Será que você está apenas se deixando levar pela ideia de uma mulher diferente? Ou isso é real? Ele abaixou os olhos por um momento, como se estivesse ponderando suas próprias palavras. Eu entendo suas dúvidas. Eu sei que você tem medo, que você acha que isso não pode dar certo. Mas a verdade é que eu nunca estive tão certo de algo na minha vida. Eu te amo, Camila. E eu estou disposto a lutar por isso, por nós. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Camila sentiu o peso daquelas palavras e a força do amor que ele estava oferecendo, mas ao mesmo tempo, o medo de se perder no meio de tudo isso a dominava. Ela estava dividida entre o desejo de se entregar a esse amor e a necessidade de manter sua identidade intacta. Ela sabia que não poderia ignorar o que ele estava dizendo, mas também sabia que o caminho à frente não seria fácil. Eu não sei o que fazer, Rafael. Ela sussurrou, a voz falhando. Eu quero estar com você, mas não sei se consigo lidar com tudo isso. Não sei se estou pronta para perder quem eu sou. Ele olhou para ela com uma ternura silenciosa e, pela primeira vez, ela viu o homem por trás da máscara que ele usava todos os dias. Ele estava tão vulnerável quanto ela, talvez mais, porque ele estava disposto a mudar por ela, mas ainda não sabia como. Eu não quero que você perca quem você é, Camila, ele disse, a voz baixa e cheia de emoção. Eu quero que você seja você mesma, ao meu lado. Eu sei que não vai ser fácil, e talvez o que eu esteja pedindo seja demais, mas se você estiver disposta, eu prometo que vou fazer o possível para que o que estamos começando seja real, para nós dois. Camila sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, mas não tentou secá-la. Ela sentia a intensidade de tudo o que estava acontecendo e sabia que, naquele momento, sua vida estava prestes a mudar. Mas, ao olhar para Rafael, ela percebeu que ele não era o homem que ela temia. Ele não era o milionário que a afastaria, mas o homem que estava disposto a lutar por ela, por eles. Eu vou tentar, Rafael, ela disse finalmente com a voz mais firme. Eu não sei o que isso vai significar para nós, mas vou tentar, porque eu também te amo, e isso é mais real do que eu jamais imaginei. Ele sorriu, e pela primeira vez, Camila sentiu que a decisão estava tomada. Não importava mais o que os outros pensavam, não importava mais o que o futuro reservava. O que importava era que ela tinha dado um passo importante, e com isso, ela havia dado o primeiro passo para um futuro que seria construído por ela e por Rafael, juntos. Camila olhou para o espelho mais uma vez, tentando se convencer de que estava pronta. O vestido que escolheu era simples, mas elegante. Algo discreto, mas que mostrava que ela estava tentando se encaixar naquele ambiente onde se sentia tão deslocada. Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que a dominava. O jantar na casa da família de Rafael seria um marco, o tipo de encontro que poderia mudar tudo entre eles. E ela sabia que as expectativas estavam altas, não apenas para ela, mas para ele também. A pressão de ser aceita pela família de Rafael, tão rica e poderosa, a fazia sentir como se estivesse prestes a ser julgada. Ela tinha medo, não da rejeição direta, mas da pressão velada, dos olhares disfarçados de desaprovação. Ela sabia o quanto a mãe de Rafael desaprovava a relação deles. A diferença de classe social, o fato de ela ser uma professora de uma escola pública e ele um milionário, parecia um obstáculo insuperável para uma mulher que, ao que parecia, considerava apenas os interesses e o status social. Camila sentiu um calafrio só de pensar nos comentários que poderia ouvir, nos sorrisos falsos, nas palavras bem cuidadas, mas cheias de desprezo. Ela sabia que Rafael a amava, mas a dúvida sobre como ela seria recebida na casa dele a fazia hesitar. Ela não era da mesma classe, não compartilhava os mesmos hábitos, as mesmas expectativas, mas ele a tinha convidado, e isso significava algo. Ele estava disposto a defendê-la, ele havia dito,
e isso a fazia querer acreditar que tudo poderia dar certo. O telefone tocou. Era uma mensagem de Rafael. Você está pronta, minha linda? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Você vai ver como a minha mãe vai te adorar. Ela olhou a mensagem por um momento, sentindo o nó no estômago apertar. Ele não entendia o quanto a situação era mais difícil para ela do que ele imaginava. A tentativa de tranquilizá-la parecia boa, mas a realidade da situação pesava mais do que palavras simples poderiam resolver. Ela respondeu com um simples: estou indo. O carro chegou na porta de sua casa, e ela desceu rapidamente, sentindo o vento frio da noite. Ela tentou se concentrar nas palavras de Rafael, tentando afastar o medo, mas a ansiedade ainda estava ali, à espreita, esperando para tomar conta de seus pensamentos. A casa de Rafael era imensa, imponente, com uma arquitetura clássica que exalava poder e riqueza. Camila se sentiu imediatamente pequena diante de toda aquela grandiosidade. Ela tentou se convencer de que deveria apenas se manter calma, que estava ali porque Rafael a queria ao seu lado. Mas as inseguranças começaram a tomar conta de sua mente à medida que eles se aproximavam da entrada. Você está linda, Camila, disse Rafael com um sorriso que parecia ser a única coisa sólida naquela noite. Não se preocupe, tudo vai ser mais fácil do que você imagina. Ele abriu a porta da frente e a conduziu para dentro da casa. O ambiente era elegante e requintado, com móveis antigos e um cheiro de perfume suave no ar. A grande escada de mármore dava uma sensação de grandiosidade, e os quadros nas paredes pareciam refletir os gostos sofisticados de sua família. A primeira pessoa que Camila viu foi a mãe de Rafael. Ela estava de pé perto da entrada com um sorriso educado, mas sem calor. Camila sentiu um aperto no peito ao perceber a maneira como a mulher a olhava. Havia algo de distante, como se ela estivesse avaliando cada detalhe dela, como se procurasse razões para não gostar dela antes mesmo de conhecer sua história. Camila, é um prazer finalmente conhecê-la, disse a mãe de Rafael com um sorriso polido. Rafael fala tanto sobre você, mas as palavras soaram vazias, como se ela estivesse simplesmente cumprindo uma formalidade. Obrigada, senhora Moretti. É um prazer estar aqui, respondeu Camila, tentando manter a calma, mas sua voz traiu a insegurança que sentia. Ela sentia os olhos da mulher sobre ela, julgando cada movimento, cada palavra. Vamos, a mesa está pronta, disse Rafael, quebrando o silêncio tenso. Ele deu a mão a Camila, que o seguiu até a grande sala de jantar. O ambiente era luxuoso, com uma mesa longa de madeira escura, cercada por cadeiras de couro e cristais brilhando em candelabros pendurados no teto. Camila sentou-se ao lado de Rafael, sentindo-se uma intrusa em um mundo que ela nunca imaginou que faria parte. Enquanto a comida era servida, o silêncio se fez presente, quebrado apenas por pequenas conversas entre os membros da família de Rafael. A mãe dele, embora educada, não escondia a estranheza de ter uma professora de escola pública à mesa. E a irmã de Rafael, uma mulher de meia-idade elegante, olhava para Camila com uma curiosidade crítica. Camila tentou se concentrar na conversa, mas a sensação de desconforto era palpável. Cada vez que ela levantava os olhos, via o olhar da mãe de Rafael sobre ela, como se estivesse avaliando a compatibilidade, ou a falta dela, entre Camila e sua família. Então, Camila, como você gosta de passar seu tempo fora da escola? Perguntou a irmã de Rafael, sua voz suave, mas com um toque de distanciamento. Camila sorriu, tentando parecer natural. Eu gosto de ler, de aprender coisas novas, e também de ajudar meus alunos. Acho que ensinar é a melhor maneira de mudar o mundo, mesmo que de forma pequena. Ah, sim, claro, disse a mãe de Rafael, lançando um olhar rápido para Rafael, como se estivesse analisando cada palavra. Eu entendo, mas deve ser difícil, não? Quero dizer, você deve ter tantos alunos para cuidar, e as condições de uma escola pública devem ser complicadas. Como você consegue? O tom de sua voz foi cortante, e Camila sentiu um calor subir em seu rosto. Ela sabia o que estava acontecendo. Era uma tentativa disfarçada de humilhar, de fazer com que ela se sentisse menor, como se seu trabalho não fosse suficientemente bom. Rafael percebeu a tensão e olhou para sua mãe, irritado. Vamos, mãe. Camila faz um trabalho incrível, disse ele, sua voz firme. Eu admiro muito o que ela faz. Ela é uma pessoa incrível. E se você der uma chance, verá o quanto ela é importante para muitas pessoas. A mãe de Rafael olhou para ele, seu olhar duro, mas não disse mais nada. A tensão à mesa aumentou.
E Camila sentiu que as palavras de Rafael eram uma defesa que ela não estava certa de merecer. Mas ao mesmo tempo, isso a fez se sentir um pouco mais forte. Ele estava defendendo ela. E por um momento, isso lhe deu coragem. Durante o jantar, Rafael continuou a fazer perguntas sobre a vida de Camila, seus projetos e suas ideias sobre a educação. Ele parecia genuinamente interessado em seu trabalho e em quem ela era. E Camila não pôde deixar de sentir uma conexão crescente com ele. Mesmo que o ambiente ao redor fosse cheio de julgamentos e expectativas, Rafael a fazia sentir que ela era mais do que suficiente. Após a sobremesa, Rafael a conduziu até o jardim. A brisa fresca da noite trouxe um pouco de alívio. E Camila sentiu um pouco de paz, longe dos olhares da família dele. Eu sabia que seria difícil, mas você fez isso, disse Rafael com um sorriso tranquilo. Eu te admiro muito por conseguir lidar com isso tudo. Sei que não foi fácil, mas você foi incrível. Camila olhou para ele, sentindo a pressão do jantar pesar um pouco menos sobre seus ombros. Foi complicado, mas no final, eu estou aqui, e isso é o que importa, não é? Rafael a olhou com carinho, e a noite terminou com a sensação de que, apesar dos desafios, o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer barreira. Camila não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ela sentiu que, com Rafael ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. A noite após o jantar com a família de Rafael ficou gravada na mente de Camila. Ela havia se esforçado tanto para ser forte, para se manter firme diante da tensão, mas no fundo, a situação a deixara marcada. Ela sabia que Rafael estava tentando defendê-la, mas a pressão vinda de sua mãe, as palavras vazias de desdém de sua irmã, e os olhares julgadores da família dele pesaram mais do que ela imaginava. Não eram apenas as palavras que machucavam, mas o silêncio, as expressões sutis de desaprovação. A sensação de não pertencer, de ser uma estranha em um mundo tão diferente, foi quase insuportável. Quando voltou para casa naquela noite, ela tentou se distrair com a rotina, mas o pensamento de Rafael, com seus olhos firmes e seu sorriso protetor, não a deixou. Ele se levantara por ela, mas o peso da sociedade ainda era grande, e ela não sabia até que ponto isso os separaria. Camila queria acreditar no amor deles, mas ao mesmo tempo sabia que o desafio estava apenas começando. O amor deles não seria aceito sem resistência, e ela não podia ignorar o fato de que, para Rafael, perder sua família e seu mundo de privilégios seria um custo imenso. O telefone tocou pela manhã. Ela olhou para a tela e viu o nome de Rafael. Ela hesitou por um momento, mas atendeu. Oi, Camila, ele disse, a voz suave, mas com um tom que ela sabia ser de preocupação. Como você está? Depois de ontem, eu pensei que, bem, eu quero saber como você se sentiu. Ela respirou fundo, sentindo a tensão na garganta. Eu estou bem. Só foi difícil, você sabe. A sua mãe e a sua irmã, eles não gostam de mim. Eu senti isso. E por mais que você me defenda, o peso disso é grande, Rafael. Eu não sei se consigo lidar com isso. Houve uma pausa do outro lado da linha, e ela soubera que ele estava pensando cuidadosamente em suas palavras. Eu sei, Camila. Eu sei que é difícil. Você tem razão. A pressão da minha família é imensa. Eles sempre quiseram que eu seguisse um caminho que fosse aceito, que fosse seguro para eles. Mas eu não posso mais seguir esse caminho, se isso significar perder o que estou começando a encontrar com você. E eu não vou te pedir para carregar esse peso sozinha. Eu sei que você está se sentindo sozinha agora, mas eu não quero que você se afaste de mim. Camila fechou os olhos, sentindo um turbilhão de emoções. Rafael, eu não sei se consigo viver nesse mundo, onde sou constantemente vista como inferior. Eu sei que você está disposto a lutar, mas e eu? Eu não sei se consigo ser quem você precisa. E se isso nos destruir? A voz de Rafael tornou-se mais firme, mais decidida. Eu não estou pedindo que você mude, Camila. E eu não quero que você se sinta inferior. Se você me der a chance de estar ao seu lado, vou mostrar que você é mais do que capaz de estar aqui, ao meu lado, sem precisar mudar quem você é. Eu amo quem você é, e nada disso vai mudar isso. Camila sentiu o peso das palavras dele, e a dúvida que a atormentava parecia começar a se dissipar. Mas havia algo dentro dela, algo que ainda a mantinha em dúvida. Ela olhou pela janela, observando a rua tranquila, e soubera que precisava tomar uma decisão, mas não sabia qual.
Ela não queria ser a mulher que o obrigasse a escolher entre ela e sua família, mas ao mesmo tempo, não queria ser aquela que se afastava por medo. Rafael, eu preciso de um tempo, disse ela, a voz mais suave. Eu preciso entender o que estou sentindo. Eu sei o que você quer, e eu sei o que você está disposto a fazer. Mas eu não posso tomar uma decisão agora. Preciso de espaço para pensar. Houve um momento de silêncio, mas Rafael, em sua natureza calma e compreensiva, respondeu com suavidade. Eu entendo, Camila. E eu vou te dar o tempo que você precisa. Eu só quero que você saiba que, qualquer que seja a sua decisão, eu estou aqui, esperando por você. Ela desligou o telefone e se sentou na cadeira, olhando para as ruas que começavam a se encher de movimento. Ela sabia que precisava de tempo, mas a verdade era que o tempo estava começando a escapar entre seus dedos. Como ela poderia decidir entre o amor de sua vida e a vida que sempre conheceu? Como poderia escolher entre Rafael e a vida que ela construiu com suas próprias mãos, sem depender de ninguém? O coração de Camila estava dividido. De um lado, ela sentia a atração irresistível de estar com Rafael, de viver o amor que ele lhe oferecia. Mas por outro lado, ela sabia que essa decisão traria consigo muitos custos. Ela não queria perder sua identidade, sua independência, mas também não queria perder o que tinha com ele. Era uma encruzilhada que a forçava a confrontar o que ela mais temia, sua vulnerabilidade. Na manhã seguinte, ela foi até a escola, como sempre. Mas algo dentro dela estava diferente. Ela não conseguia mais se concentrar nas aulas, nem nas conversas com os alunos. Seus pensamentos estavam com Rafael, com a decisão que ela precisava tomar, com o futuro que parecia incerto. Quando o sinal tocou para o intervalo, ela saiu para o pátio, buscando um pouco de ar fresco. Lá, enquanto olhava para o horizonte, sua mente se acalmou. E algo dentro dela, que havia estado em silêncio por tanto tempo, finalmente falou. Camila sabia que, para tomar essa decisão, ela não poderia mais agir com medo. O medo de perder sua identidade, o medo de ser rejeitada, o medo de errar, tudo isso a impedia de seguir adiante. Mas agora ela sabia que para estar com Rafael, ela precisava ser corajosa. Ela precisava deixar o medo para trás e dar o próximo passo. Ela pegou o telefone e, com mãos trêmulas, enviou uma mensagem para Rafael. Eu estive pensando muito, e acho que estou pronta para dar o próximo passo. Mas só se você souber o que está pedindo. Eu não posso ser alguém que não sou, Rafael. Eu sou quem eu sou, e isso não vai mudar. Se você estiver disposto a isso, eu também estou. Ela olhou para a tela do telefone, esperando a resposta. O tempo pareceu se arrastar, mas logo a resposta apareceu. Camila, eu não te pedi para mudar. Eu te amo do jeito que você é, e isso nunca vai mudar. Eu quero estar com você, agora e sempre. Vamos construir isso juntos, sem pressões, sem medos. Eu vou te esperar. Camila sentiu uma onda de alívio e felicidade percorrer seu corpo. Ela havia tomado a decisão que sabia que era certa para ela. Ela estava disposta a enfrentar o futuro, não com medo, mas com confiança. E com Rafael ao seu lado, ela sabia que poderia construir algo real, algo que valesse a pena. O amor deles não seria perfeito, mas seria genuíno. E isso para ela era o suficiente. Ela sorriu para a tela do telefone e digitou sua resposta. Eu te amo, Rafael. Vamos juntos. Camila acordou naquela manhã com um sentimento diferente. Era como se, finalmente, o peso que ela carregava nos ombros tivesse diminuído, ainda que um pouco. O telefone com a mensagem de Rafael ainda estava guardado em sua mesa de cabeceira. As palavras dele estavam gravadas em sua mente, e ao relembrá-las, ela sentiu uma paz que não conseguia explicar. Ela havia tomado a decisão de seguir com ele, mas sabia que aquele era apenas o começo de uma nova jornada. O sol brilhava forte do lado de fora, mas havia algo tranquilo em sua rotina. Aquela manhã era diferente, cheia de promessas, mas também de dúvidas. A decisão de estar com Rafael não significava que tudo seria perfeito. Ela sabia que haveria desafios, e o mais difícil deles, talvez, fosse enfrentar a resistência da sua própria família. A pressão de viver uma vida diferente, onde as expectativas e os preconceitos da sociedade estavam sempre por perto, pesavam em seu coração. Mas ela também sabia que a escolha que fez estava correta. A maneira como Rafael a olhava, como se fosse a pessoa mais importante do mundo, a fazia acreditar no que estavam construindo. E por mais que o medo ainda a acompanhasse,
Ela não podia negar que estava se entregando a um amor que, embora fosse novo e cheio de incertezas, também era profundamente real. Ela se levantou da cama e olhou pela janela. A cidade ainda estava acordando, o tráfego começando a tomar forma nas ruas. Mas para ela, a cidade parecia mais tranquila, como se tudo estivesse se encaixando de uma forma inesperada. O futuro era incerto, mas ela se sentia mais segura, porque sabia que não estava mais sozinha nessa jornada. Ao chegar à escola, Camila foi recebida por um sorriso acolhedor de seus alunos. Ela sabia que, para eles, sua vida pessoal era irrelevante, mas aquilo a fez lembrar do que realmente importava. A simplicidade da sua rotina, a satisfação de ver os olhos curiosos das crianças ao aprenderem algo novo, tudo isso a ancorava na realidade. Era isso que ela queria para o futuro, um equilíbrio entre suas paixões, seu trabalho e o amor que havia encontrado. O dia passou mais rápido do que o normal, como se de alguma forma a decisão de estar com Rafael tivesse lhe dado uma nova energia. Mas quando a tarde caiu e ela voltou para casa, a realidade do que ela estava prestes a enfrentar apareceu. O telefone tocou novamente. Era Rafael. "Oi, Camila", ele disse, a voz carregada de emoção. "Eu estava pensando em você o dia todo. Como você está se sentindo?" Ela sorriu ao ouvir a voz dele. A familiaridade e a ternura que ele transmitia sempre a acalmavam. Mas a ansiedade ainda estava ali, à espreita, esperando por um momento de fraqueza. "Estou bem, Rafael, mas sei que a partir de agora, as coisas vão começar a mudar. Eu me sinto mais tranquila com a minha decisão, mas também sei que nada disso será fácil." Rafael não respondeu imediatamente, mas sua voz ficou mais suave, mais próxima, como se ele estivesse tentando compartilhar uma carga emocional. "Eu sei, e não quero que você se sinta sobrecarregada. Estamos fazendo isso juntos. Você não vai ter que carregar esse peso sozinha, e eu estou pronto para lidar com tudo o que vier. Eu só quero estar com você, Camila. Eu quero que a nossa vida seja construída a partir do que sentimos, não de expectativas de ninguém." Camila fechou os olhos por um momento, sentindo uma onda de alívio tomar conta de si. Ele estava ali, com ela, pronto para enfrentar tudo. Isso significava mais para ela do que qualquer palavra ou promessa. Rafael estava disposto a ser seu parceiro, a ir além do que sua família e o mundo esperavam dele. E isso a fez acreditar que, talvez, o que estavam começando tivesse uma chance. "Eu também quero isso, Rafael", disse ela, a voz firme, mas cheia de emoção. "Eu sei que vamos enfrentar muitos obstáculos, mas com você, ao meu lado, eu sinto que podemos superar qualquer coisa." Rafael suspirou do outro lado da linha, como se a resposta que ele precisava estivesse ali. "Eu te amo, Camila. E mais do que isso, eu quero mostrar para você que estamos fazendo a coisa certa. Eu não sou mais aquele homem que vive de acordo com as expectativas dos outros. Agora, a única coisa que importa é a nossa verdade." Ela sentiu uma felicidade genuína ao ouvir aquelas palavras. O amor deles estava se tornando mais forte, mais profundo. Não seria fácil, ela sabia disso, mas havia algo nas palavras de Rafael que a fez acreditar que, juntos, eles poderiam encontrar um caminho. Não seria o caminho mais fácil, mas seria o caminho deles. "Eu também te amo, Rafael", ela respondeu sentindo a sinceridade de suas palavras. "E juntos, vamos descobrir como fazer isso funcionar." Ao desligar o telefone, Camila se sentou na mesa de jantar. As palavras que ela e Rafael trocaram a deixaram mais confiante, mas também a lembraram da responsabilidade que ela agora carregava. Ela não sabia o que o futuro reservaria para eles, mas uma coisa era certa: o amor que ela sentia por ele a fazia acreditar que nada era impossível. Nos dias seguintes, Camila e Rafael continuaram a se ver com mais frequência. Eles conversavam sobre o futuro, sobre o que queriam construir juntos, e a cada encontro, o vínculo entre eles se fortalecia. Mas, à medida que o relacionamento deles avançava, a realidade da situação de Rafael se tornava mais evidente. Ele estava sendo pressionado pela família, e a resistência deles em aceitar Camila como parte do mundo dele parecia estar em seu ponto máximo. Foi em uma tarde chuvosa que Rafael a chamou para um encontro, mais sério do que os anteriores. Ele estava claramente abalado quando chegou ao seu apartamento. Camila o observou de longe, percebendo a tensão em seu rosto. "Camila, eu preciso conversar com você", ele começou, sua voz mais grave do que o normal. "A minha mãe, ela não está aceitando a nossa relação.
Ela já disse que, se eu continuar com isso, ela vai cortar qualquer apoio que me deu. Eu sei que você não merece isso, mas eu estou começando a me questionar sobre tudo isso. Camila sentiu o coração apertar. Ela sabia que, por mais que Rafael fosse forte, a pressão da família dele estava começando a afetá-lo. Rafael, eu sei o quanto isso deve estar te machucando. Mas, por favor, não se deixe levar pelas pressões externas. O que a sua mãe diz não pode ser o que define o nosso amor. Eu sei que é difícil, mas você tem que seguir o que o seu coração te diz. Eu te amo e estou disposta a enfrentar isso com você, mas precisamos ser fortes. Ele olhou para ela com os olhos cheios de emoção, e foi nesse momento que Camila soube que a decisão de ficar com Rafael era mais importante do que qualquer outro obstáculo. Ela não podia permitir que as expectativas de outra pessoa afetassem o que eles tinham. Ela o amava, e isso deveria ser o suficiente. Eu vou fazer isso, Camila. Eu vou lutar por nós, disse Rafael, seus olhos agora mais resolutos. Não importa o que minha família diga. Eu não vou abrir mão de você. Camila sorriu, aliviada por ouvir aquelas palavras. Ela sabia que não seria fácil, mas estava pronta para viver essa história ao lado dele. Não importava as dificuldades. O que importava era que, com Rafael ao seu lado, ela sentia que qualquer coisa seria possível. Com o tempo, as coisas começaram a se estabilizar para o casal. A pressão da família de Rafael ainda existia, mas ele não estava mais disposto a se submeter às expectativas de sua mãe e dos outros membros de sua família. Ele fez a escolha de estar com Camila, de seguir o amor que os unia, e aos poucos, sua família começou a aceitar que nada poderia separá-los. Camila, por sua vez, se sentia mais segura e confiante em seu papel ao lado de Rafael. Ela nunca mais se sentiu inferior ou deslocada, porque ele a fazia sentir que ela era mais do que suficiente, exatamente como era. No final, o que parecia um romance impossível, cheio de barreiras e obstáculos, transformou-se em uma história de superação, onde o amor verdadeiro prevaleceu sobre todas as adversidades. Camila e Rafael finalmente entenderam que, embora o mundo ao seu redor tentasse ditar suas escolhas, o único caminho que realmente importava era aquele que eles construíram juntos. E com isso, começaram a escrever a própria história, uma história cheia de amor, coragem e verdade. O dia estava claro e promissor, com o sol se erguendo por trás das montanhas que cercavam a cidade. Para Camila, tudo parecia mais vibrante, mais vivo. Ela havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A última peça do quebra-cabeça havia se encaixado, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que sua vida estava exatamente onde deveria estar. Mas o caminho até esse momento não fora fácil. O medo, as inseguranças e as pressões externas haviam testado cada passo que ela deu. Porém, ao olhar para o futuro, ela sabia que havia superado tudo. E agora, ao lado de Rafael, o homem que escolheu enfrentar o mundo por ela, ela não tinha mais dúvidas de que aquele era o caminho que ela escolheria, não importa os desafios. Quando ela olhou para o celular naquela manhã, encontrou uma mensagem de Rafael que a fez sorrir. Camila, é hoje. Nossa nova vida começa agora, e eu não poderia estar mais feliz por estar ao seu lado. Ele não precisava dizer mais nada. Aquela frase dizia tudo. Hoje era o dia em que eles iriam finalmente se libertar das expectativas e dos julgamentos, e começariam a construir juntos a vida que sempre desejaram. A vida deles, sem o peso da pressão familiar ou das imposições sociais. Eles haviam enfrentado o impossível, e agora estavam prontos para enfrentar o futuro como um só. O casamento de Camila e Rafael não foi grandioso como os casamentos típicos das famílias milionárias. Não havia luxo desnecessário ou ostentação. Em vez disso, o casamento deles foi simples, mas repleto de significado. A cerimônia aconteceu em uma pequena capela na cidade, um lugar tranquilo e acolhedor que simbolizava tudo o que eles haviam superado até ali. Só estavam presentes as pessoas mais próximas, os amigos que apoiaram a decisão deles, e claro, a família de Rafael, que após meses de resistência, finalmente aceitou o amor deles. O momento em que Rafael colocou o anel no dedo de Camila foi silencioso, mas a emoção que os envolvia falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Camila olhou nos olhos de Rafael e foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O medo que ela carregava, a insegurança que a consumia nas noites solitárias, tudo desapareceu naquele olhar.
Ela sabia que com ele, ela estava em casa. Ela sabia que com ele, ela não precisava mais temer as escolhas que fez, porque ele a amava do jeito que ela era. Não havia mais nada a provar. Rafael, ao olhar para ela, viu em seus olhos a mesma sinceridade e dedicação que sempre sentira, mas agora, mais do que nunca, ele via a mulher que ele amava. Não era mais apenas a professora de escola pública, ou a mulher que desafiava as expectativas sociais. Ela era a mulher com quem ele queria passar o resto da vida, independentemente das dificuldades que enfrentariam. Ele sabia que o mundo ao seu redor poderia ser cruel e difícil, mas ao lado dela, ele sentiria que poderia superar qualquer obstáculo. O beijo que selou o casamento foi suave e cheio de promessas. Promessas de amor, de lealdade e de um futuro juntos. A capela, modesta e simples, foi o cenário perfeito para essa nova fase que começava para os dois. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se estabilizar para o casal. Rafael fez questão de se afastar de sua antiga vida, abandonando os negócios da família que sempre o pressionaram a seguir um caminho pré-determinado. Ele estava agora dedicado a projetos que faziam sentido para ele, ajudando a criar uma fundação de apoio à educação pública, algo que ele sempre acreditou ser importante, mas nunca teve coragem de investir. Camila, por sua vez, continuava a dar aulas, mas agora com mais liberdade, mais confiança. Ela se sentia realizada por fazer parte de algo maior, algo que mudaria a vida de muitas crianças, e sabia que isso era um reflexo do que ela e Rafael estavam construindo juntos. Claro, a família de Rafael ainda era uma presença constante em suas vidas, mas o amor deles foi suficiente para atravessar as barreiras. A mãe de Rafael, após ver como ele estava genuinamente feliz ao lado de Camila, começou a aceitar o relacionamento deles de uma forma mais aberta, embora com certa resistência. Mas a verdade era que Rafael, com o apoio de Camila, estava disposto a quebrar qualquer muro que os separasse. Ele sabia que o amor que eles compartilhavam era mais forte do que qualquer estrutura familiar ou expectativa social. Enquanto isso, Camila também encontrou seu próprio caminho. Ela começou a dar palestras e conferências sobre educação, tornando-se uma voz importante na comunidade escolar. A conexão com seus alunos se aprofundava, e ela percebeu que seu trabalho tinha um impacto real, não apenas nas crianças, mas também em sua própria vida. Ela sabia que, com Rafael ao seu lado, ela poderia continuar a fazer a diferença, agora sem o medo de ser julgada, sem a sensação de ser inferior. Ela se tornara a mulher que sempre sonhou ser, alguém que não precisava mais pedir permissão para ser feliz. A vida deles era equilibrada, simples, mas cheia de momentos significativos. Eles viajaram juntos, exploraram novos lugares, e mais importante ainda, sempre voltavam para o que realmente importava, a base sólida que construíram em seu relacionamento. No aniversário de 1 ano de casamento, Rafael surpreendeu Camila com um jantar à luz de velas em casa. Ele a convidou para dançar, e enquanto a música suave tocava ao fundo, ele a segurou nos braços com a mesma intensidade de quando se conheceram. A diferença era que, agora, eles estavam juntos, e nada poderia separá-los. Camila, ele sussurrou enquanto a dançava lentamente. Quando eu te conheci, não sabia o quanto você mudaria a minha vida. Você me mostrou o que é o verdadeiro amor, e não há nada que eu queira mais do que continuar caminhando ao seu lado. Camila, com os olhos brilhando, respondeu suavemente. Eu também te amo, Rafael. Você me fez acreditar em algo maior do que eu mesma. Juntos, conseguimos mostrar que o amor é capaz de vencer tudo, inclusive as expectativas que os outros impõem. A noite terminou com um beijo apaixonado, mas também com a certeza de que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles haviam encontrado um no outro o que sempre procuraram, um amor que superava qualquer barreira. O amor verdadeiro não é sobre perfeição, não é sobre encontrar alguém que seja igual a você, mas sobre encontrar alguém com quem você esteja disposto a enfrentar os maiores desafios da vida. Camila e Rafael provaram que quando duas pessoas estão dispostas a se apoiar e a se amar sem reservas, não há obstáculo grande demais. Eles não viveram uma história fácil, mas viveram uma história verdadeira. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa. Porque o verdadeiro amor não é aquele que vive apenas nos momentos bons, mas o que cresce e se fortalece diante das dificuldades. E isso, Camila e Rafael nunca irão esquecer.
Assim como Camila e Rafael, todos nós enfrentamos desafios no caminho do amor verdadeiro. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilhe com quem você acha que vai se emocionar também. E nos comentários, conte de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história chegou.